Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje eu quero responder algumas perguntas que vocês me fizeram no último vídeo, que todo domingo nós temos esse costume aqui de vocês deixar embaixo nos comentários a sua pergunta e eu responder no próximo vídeo. Inclusive vou mandar um salve, tá, para todo mundo aqui que fez as perguntas que eu selecionei nesse vídeo. Então aproveite aqui embaixo para deixar a sua pergunta, o seu nome, de onde você é, que tem grande chance de eu responder a sua pergunta e também mandar um salve para você no decorrer do próximo vídeo. Mas antes de começarmos, como de costume, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, tá? Estamos quase chegando a 33 mil inscritos, então conto com a ajuda de todos vocês. Além disso, eu vou pedir também para se inscrever no nosso canal de cortes do Cruzeiro News. Estamos quase chegando a 150 inscritos por lá. Eu vou deixar aqui um card também do cortes do Cruzeiro News e o link abaixo na descrição. Postamos 3 vídeos lá, no caso uns trechos menores, né? Caso você queira ver especificamente esse assunto, vai estar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. E antes de começarmos, também tem um recado muito importante para vocês, uma super promoção, que é no caso da BR4Bet, casa de apostas esportivas, patrocinadora do canal, que está tendo alguns jogos bem interessantes nesse domingo, nessa tarde, como por exemplo a primeira rodada do Brasileirão da Série A, além também de jogos do futebol europeu, por exemplo, 4 horas da tarde tem Levante e Barcelona, válido pelo Campeonato Espanhol. Tem também vários jogos do Campeonato Brasileiro, começando às 6 horas, às 4 horas. Eu separei aqui um interessante para vocês, Fortaleza e Cuiabá às 6 horas. Fortaleza jogando dentro de casa, uma vitória do clube do Ceará, pagando 1,66. Vitória do Fortaleza, um empate, 3,62. Uma vitória do Cuiabá, caso você aposte na equipe mato-grossense, pagando R$ 5,78 a cada real apostado. Super simples de mexer na BR4Bet, fazer suas apostas. Inclusive eu deixei um videozinho aqui aparecendo uma aposta que eu fiz semana passada, para você ver tanto que é fácil, fazer essas apostas, que é só você aproximar seu celular para esse link aqui do QR Code ou ir no primeiro link aqui abaixo na descrição desse vídeo e no comentário fixado para ter 100% de bônus ainda no valor do seu primeiro depósito. Então vamos assim responder essas perguntas que vocês me fizeram. Bom, quero responder a primeira pergunta nesse vídeo, que é a respeito de uma opção de lateral direito, que no caso o Cruzeiro possivelmente deve buscar mais uma opção no mercado, do Adair dos Santos Dias. Ele que perguntou: o Cruzeiro precisa de um lateral direito e o Gilberto, ex-Fluminense, seria uma boa? Enfim, muito obrigado, Adair, um abraço para você, um salve. Enfim, o Gilberto, que realmente é um jogador muito bom, 29 anos de idade, inclusive foi especulado em 2 times do futebol brasileiro, principalmente no Botafogo, depois de ter virado clube empresa, foi especulado na equipe carioca e também no Corinthians, mas o interesse real nesse ano foi por parte do Botafogo, que realmente é um lateral direito muito bom, desde quando eu acompanhei, desde quando ele jogava no futebol italiano, lá em 2015, 2016, onde ele chegou inclusive a jogar no Fiorentina da Itália, e foi muito bem aqui no futebol brasileiro em 2017 pelo Vasco e depois em 2018 pelo Fluminense e 2019. Somou excelentes números pelo Fluminense, mesmo jogando como lateral direito, igual na temporada de 2018, 34 jogos, 6 gols e 3 assistências. E por conta desse bom momento dele, era um lateral que já tinha seus 27 anos de idade, ele saiu do futebol brasileiro indo para o Benfica, e por incrível que pareça, ele tem dado conta do recado, jogando inclusive com frequência. Que não é uma notícia muito boa para o inscrito que perguntou, porque como ele está sendo titular no Benfica, é imaginável ele sair do futebol português para vir jogar, eu diria, até em qualquer time do futebol brasileiro, tá? Não acho que compensaria para ele, tanto que nessa atual temporada tem 30 jogos, 4 gols e 3 assistências. O contrato dele vai até dezembro de 2023, quando vai se encerrar, ele terá 30 anos de idade. Então eu acho que o Cruzeiro bom ficar de olho quando terminar o contrato dele. É um baita lateral direito, tá? Que eu acho que se fosse para chegar, eu acho que pelo menos em 90% dos times do futebol brasileiro seria titular, justamente pelo bom momento, que o Gilberto tem vivido lá no futebol do Benfica nessas últimas 2 temporadas. Lembrando que o Cruzeiro perdeu, o Gabriel Dias, que foi pro Vasco. Meio que o Ronaldo abriu mão do jogador e hoje o Cruzeiro, para essa posição em específico, tem apenas o Rômulo e também o Giovani, jogador da base que faz a função de zagueiro e lateral direito. Vamos ver aí se vai buscar mais uma opção ou vai continuar apenas com essas duas. Mais uma pergunta nesse vídeo é no caso do William Lopes, ele que no domingo passado comentou o seguinte: você poderia falar sobre o meia uruguaio que está chegando no Cabuloso? Enfim, valeu demais, William, um abraço para você. E no caso, naquele domingo, foi especulado que o Leonardo Paes estaria chegando no Cruzeiro, ainda não tinha sido confirmado, informação que foi apenas confirmada na segunda-feira. Mas enfim, realmente é um jogador meia uruguaio, que já está em Belo Horizonte, inclusive, 27 anos de idade, que foi a primeira indicação do técnico Paulo Pesolano, porque ambos chegaram a trabalhar juntos
num período bem curto, quando ele treinava o Torque lá do Uruguai, e também o Liverpool de Montevidéu na temporada de 2019. Eu achei uma boa contratação, porque ele conseguiu a rescisão de contrato com o Montevidéu Wanderers lá do Uruguai, onde ele estava jogando há 3 temporadas. Por exemplo, eu não acho que ele vai chegar para ser a solução do Cruzeiro, uma opção boa e barata, que vai, sei lá, virar um novo Arrascaeta ou algo nesse sentido. Muito pelo contrário, eu acho que ele vai ser uma opção boa para o banco de reservas, porque além dele jogar como um meia-direita, não é um ponta de extrema velocidade, é um meia-direita muito habilidoso, joga também como um meia central, um meia ofensivo. Então, 27 anos de idade, Leonardo Paes, que nessa temporada tem 8 jogos, 2 gols marcados, ano passado que ele jogou com mais frequência, 30 partidas, 3 gols marcados e 8 assistências. Então, números bem interessantes, de acordo com o site O Gol. Vale lembrar também que ele jogou na base do Defensor do Uruguai de 2012, quando ele começou no profissional, até 2017. Não conseguiu ter uma boa sequência, tanto que nos 5 anos que ele ficou no Defensor, ele jogou no total apenas 56 partidas. Lembrando que ele chegou a jogar com o Arrascaeta, inclusive naquela temporada de 2014, e também jogou com o Felipe Geddosa. Era um ataque excelente, do Defensor do Uruguai. Realmente, o Leonardo Paes é um jogador que começou muito bem nas categorias de base, mas acabou que nunca teve aquele futebol que surgiu no início da sua carreira, com vocações para o campeonato sub-17, sub-20 da seleção uruguaia. Vamos ver se aqui no futebol brasileiro ele consegue reencontrar seu futebol, até porque é um jogador bem jovem, como falei para vocês, apenas 27 anos de idade. Eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários se você já tinha ouvido falar a respeito do jogador, o que você achou a respeito dessa contratação, primeiro reforço, vindo a pedido, no caso, do técnico Paulo Pesolano. Próxima pergunta nesse vídeo é no caso do, eu não sei se o nome dele é Matheus, mas enfim, tá, Matuês Freitas. Enfim, valeu demais aí pela pergunta, que ele perguntou o seguinte: confirma o interesse do Cruzeiro no lateral direito do Flamengo? Enfim, ele está se referindo ao Ramon, lateral esquerdo que foi especulado na Raposa, e assim, é um jogador que, no caso, estava meio que na lista de dispensa do Flamengo, para ele ser emprestado, por conta de um episódio bem ruim, que eu nem posso repetir aqui o que aconteceu. Caso você tenha interesse, é só pesquisar lateral esquerdo Ramon Flamengo, já vai achar algumas informações sobre isso. Então ele estava extremamente queimado com a torcida do Flamengo na temporada passada, porque para você ter uma ideia, ele surgiu muito bem na base, sempre foi tratado como uma das maiores joias do Flamengo, ainda mais por ser lateral esquerdo, bem raro surgir um jogador promissor nessa posição, e ano passado mesmo ele fez 24 jogos com 2 assistências. Nesse ano, mesmo com o Flamengo jogando boa parte do estadual, com o time reserva ele nem chegou a ter oportunidades, mas apesar dele ter sido especulado no Cruzeiro, ele está indo para o Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino, que tem uma boa parceria com o Flamengo, deve chegar por empréstimo e tem uma opção de compra, até por conta que seria melhor para o Flamengo emprestar, por exemplo, o Red Bull, porque ele já tem uma parceria há muitos anos, e também por conta do potencial financeiro, que o Red Bull Bragantino teria mais chances de comprar em definitivo o Ramon. E até eu acho que o setor de lateral esquerdo do Cruzeiro está bem servido. Eu gosto do Matheus Bidu, que é uma opção boa para o banco de reservas, e também no caso do titular, que tem sido o Rafael Santos, tanto que ele é o líder de assistências do Cruzeiro até aqui na temporada, com 6 passes para gols. Eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você acha a respeito desse setor de lateral esquerdo, que eu acho que um único no setor defensivo, que eu tenho certeza que está muito bem servido até aqui com o Rafael Santos. Mais uma pergunta nesse vídeo, no caso do João, ele que é lá de Jacobina. Valeu demais aí, João. Ele que perguntou se o Gustavo Henrique e o Léo Pereira do Flamengo seria uma boa opção. Interessante aí, valeu também pela pergunta, João. Olha que o Gustavo Henrique chegou a especulado no Cruzeiro na terça-feira, se não me engano, e no caso do João aqui perguntou no domingo, se poderia ser uma boa opção para o Cruzeiro. Enfim, falando sobre cada um desses casos, o Gustavo Henrique eu já falei 2 vezes nele aqui essa semana, para vocês. É um jogador que nessa temporada fez apenas 5 jogos pelo Flamengo, e dentre ele ou o Léo Pereira eu acho mais pensável, assim, apesar do salário ser um pouco maior, o Gustavo Henrique, porque é um jogador que, no caso, não tem sido aproveitado, e o Flamengo tem várias opções para essa posição, tá? De zagueiro mesmo, o Flamengo tem 6 jogadores que, na minha opinião, qualquer um desses poderiam ser titular no Flamengo. Então, realmente, eu acho que pelo menos um deve sair da equipe carioca. Mas, assim, o Léo Pereira é uma situação completamente diferente, até porque ele é mais jovem, tem apenas 26 anos de idade, e nesse início de ano começou a ter uma boa sequência que ele não teve tanto em 2020, quando chegou no Flamengo, e também em 2021. Até que já foram 11 jogos e 2 gols marcados. Jogador que foi muito bem no seu auge lá pelo Atlético Paranaense, jogou também no Orlando City,
realmente um jogador assim bem interessante mesmo para essa posição, mas totalmente fora da realidade financeira do Cruzeiro hoje. Inclusive, no caso essas perguntas são em relação ao último domingo, e ontem no sábado eu trouxe um vídeo aqui para vocês falando sobre a chegada do Zé Ivaldo, que chegou a jogar inclusive com o Léo Pereira no Atlético, para ser o titular do Cruzeiro nessa temporada, e eu acho que agora já está bem servido nesse setor de zagueiro, tá? Agora com o Zé Ivaldo, temos também o Eduardo Brock, o Lucas Oliveira, algumas outras opções igual o Wagner Leonardo, o Matheus Silva, fora ainda o Paulo e o Everton, jogadores das categorias de base. Então, na minha opinião, o setor de zagueiros do Cruzeiro está bem servido. Vamos ver aí se o Zé Ivaldo vai dar conta do recado no restante dessa temporada. Penúltima pergunta desse vídeo é no caso do Adilson Lamonier, acho que é isso a pronúncia, valeu demais Adilson, um abraço, que ele comentou a respeito do Rafael Cabral, comentando que ele está muito irregular e que assim, poderia dar chances para o Dennis. Realmente o Rafael Cabral não vive um excelente momento aqui pelo Cruzeiro, desde quando ele chegou, tem revezado com alguns momentos de altas e baixas aqui na Raposa, e inclusive depois do jogo contra o Bahia, nessa última sexta-feira, foi bastante criticado justamente por conta disso, alguns erros para sair jogando, e também naquele segundo gol do Bahia, que claramente foi uma bola defensável, porque apesar de ter pingado bem em cima dele, você vê que o Rafael Cabral não é um goleiro assim de pouca elasticidade ou algo do tipo, tanto que ele já fez defesas muito parecidas com essa, por exemplo, no jogo contra o Atlético Mineiro, naquela derrota por 2-1, ainda na fase no caso de grupos, podemos dizer assim. Enfim, mas na minha opinião, ainda eu acredito bastante que o Rafael Cabral pode conseguir assim ter uma sequência maior. É claro que por conta dele ser o sucessor do Fábio, tem toda essa pressão, e ele já fez algumas boas partidas até aqui pela Raposa, já são no total 15 jogos, então podemos dizer que ele está ainda num período de adaptação, mas já era de se esperar que o Rafael Cabral estaria bem entrosado e tudo mais, que não é o que nós estamos vendo até aqui. Em relação a defesas, eu não tenho muito o que reclamar dele, ainda mais em jogos complicados, ele sempre fez excelentes defesas, e olha que o Cruzeiro não conta com uma zaga muito boa, nem lateral extremamente defensivo, igual o Rômulo e o Rafael Santos são muito mais ofensivos do que defensivos, então na minha opinião, o Rafael Cabral tem feito uma boa campanha justamente dentro do gol, mas na minha opinião, o que ele tem pecado bastante é em saída de jogo, você vê que ele erra bastante passes, contra o Atlético mesmo teve uns dois lances, que na minha opinião, se o Atlético estivesse um pouco mais ligado, teria feito 2 gols na falha do Rafael Cabral, tá? Saindo jogando, seja assim em reposição de bola, lançamento, passes ali entre ele, Eduardo Brock e Lucas Oliveira, que eu não gosto disso, tá? Eu acho que ainda eles têm que treinar bastante para ter essa confiança aí de sair jogando dentro da pequena área com 2 jogadores da equipe rival. Então, justamente por conta disso, eu acho que ele tem sim o que melhorar, que inclusive quero que você deixe aqui embaixo nos comentários, entre ele e o Dennis, quem você prefere, lembrando que o goleiro, o Dennis, revelado na categoria de base do Cruzeiro, já fez 3 partidas até. E a última pergunta desse vídeo, também do João, valeu demais, e João, ele que é de Jacobina, Minas Gerais, ele que perguntou se o Ricardo Goulart poderia voltar e ser uma opção viável para o Cruzeiro, enfim. Muito obrigado aí pela pergunta, João, mais uma vez. Lembrando que o Ricardo Goulart acertou com o Santos no início dessa temporada, e justamente por conta desse acerto, eu acho que é praticamente inviável pensar nele aqui no Cruzeiro em 2022. Eu até penso, se ele tivesse esperado ali mais um mês, mais ou menos, antes de assinar com o Santos, quem sabe não poderia se tornar uma opção viável para o Cruzeiro, porque o salário dele na equipe santista não é muito alto, em volta ali de 300, 400 mil por mês, porque depende bastante de bonificações e tudo mais, inclusive dependendo no caso, venda de camisas, desempenho dele dentro de campo, pode fazer esse valor chegar até próximo de R$500 mil, que foi isso que o Nicola informou quando ele foi anunciado pelo Santos. Mas pela realidade financeira do Cruzeiro hoje, com o Ronaldo, se ele quisesse trazer um grande camisa 10, eu acho que o Ricardo Goulart, mesmo não vivendo uns bons momentos aí, como ele já teve pelo Cruzeiro, poderia sim ser uma excelente alternativa, que para falar a verdade, a última temporada muito boa dele de números e tudo mais, foi em 2018, Em 2018 pelo Guangzhou Evergrande, 28 jogos, 21 gols e 6 assistências. Em 2019 ele chegou a ser emprestado para o Palmeiras naquele início de ano, mas assim, ele foi uma temporada que ele começou bem e tudo mais, fez 12 jogos, 4 gols e 3 assistências, mas acabou sendo emprestado novamente pelo Guangzhou, porque recebeu uma proposta muito melhor salarial, mas não conseguiu jogar. Ele jogou no time chamado EBFC em 2019, 18 jogos, 4 gols, 4 assistências, e depois voltou em 2020 e 2021 para o Guangzhou Evergrande, onde ele fez apenas 16 gols, 16 jogos, 7 gols e 2 assistências. Então números bem abaixos, por isso que quando ele voltou nessa temporada de 2022, vários times do futebol brasileiro que demonstraram interesse nele lá em 2019
não demonstrou interesse novamente porque não tinha mais aquela mesma condição física e nem aquela moral para cobrar, por exemplo, salário de 1,5 milhão, 1.700.000 reais. Tanto que quando ele foi voltar em 2019, vários times estavam interessados nele. O Palmeiras, o Cruzeiro, que tinha também, no caso, acabado de vender o Arrascaeta. Então tinha ali o Palmeiras, Cruzeiro, o Flamengo, chegou a ser especulado no Atlético Mineiro, Internacional. Então vários times estavam de olho nele, acabou acertando com o Santos, com um salário bem abaixo, né, do que era de se esperar do Ricardo Goulart. Tanto que ele fez até aqui 13 jogos, 4 gols e 2 assistências, quem sabe para a próxima temporada. O Cruzeiro na primeira divisão seria mais viável pensar em alguns nomes, e o Ricardo Goulart, apesar de ter jogado bem lá em 2013, 2014, ainda é jovem, né? Não tem 35 anos de idade, por exemplo, tem 30 anos de idade, completado ainda, no caso, nessa última temporada. Que eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários se você acha que ele seria viável ou não para o Cruzeiro, pensando, né, no ano que vem, nesse ano completamente descartado. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no canal e deixar a sua pergunta aqui embaixo com o seu nome, a sua cidade, para eu mandar um salve para você e responder sua pergunta referente a qualquer coisa, tá? Análise de desempenho, opções de contratações, o que eu tô achando do Cruzeiro para a temporada, enfim. Deixa aqui embaixo, sem dúvida sua pergunta tem grandes chances de aparecer no meu próximo vídeo. Bom, esse também aqui foi o vídeo, espero que tenham gostado. E aqui na tela final agora eu vou deixar outras 2 sugestões de vídeo para vocês, onde eu falo sobre 7 reforços contratados pelo Cruzeiro para essa temporada. Quem são esses jogadores? Vai lá dar uma olhada nesse vídeo que eu postei ontem de noite, e também sobre esse novo reforço chegando na Raposa, além também de algumas novidades envolvendo o Rafael Cabral e tudo mais. Vou deixar tudo aqui aparecendo para vocês, junto com o nosso canal de cortes na tela e o link aqui embaixo da BR4Bet. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!